Em 26 de março, no início da nossa viagem, visitamos o primo Marcelo na cidade de Campo Mourão, no noroeste do Paraná. Marcelo trabalha como gerente de cemitério. O MAF Kids em Teens fez até uma entrevista com ele. Veja o link para a entrevista no card acima. Isso fez com que as crianças pudessem ver a morte de uma maneira diferente, entendendo que um cemitério não precisa ser um lugar assustador. Quando eu e minhas irmãs éramos crianças, meu pai nos levava para fazer piquenique no cemitério Getsemane. Ele sempre lidou com a morte como uma coisa natural, e sendo esse cemitério um parque, ele nos levava para lá como uma forma de desdramatizar a morte e nos ensinar que ela é normal e que não precisamos temer os mortos. Para a nossa cultura brasileira, isso pode parecer um absurdo, até mesmo ofensivo, mas na verdade é apenas uma forma de encarar a vida focando na parte boa, que é quando estamos vivos. Pois depois que fechamos os olhos e paramos de respirar, não sabemos ao certo para onde vamos. Cada povo, cada religião vê a morte de um jeito diferente. A maioria se veste de preto, mas no hinduísmo, por exemplo, a cor do luto é o branco. Foram encontrados vestígios de ritos funerais já na época do homem de Neandertal, o que nos faz pensar que o ser humano desde sempre se importou com o para onde vamos após a morte. Os católicos acreditam que quando morremos vamos para o purgatório esperar o nosso julgamento, e que após o mesmo iremos para o inferno ou para o céu, dependendo das nossas ações durante a vida. Os evangélicos, na sua maioria, acreditam que Jesus voltará à Terra para a ressurreição dos justos, e que aqueles que aceitaram Jesus em vida ressuscitarão primeiro e viverão eternamente no paraíso. Os ímpios, ressuscitados em segundo lugar, arderão no fogo do inferno. Já os espíritas veem a morte como o fim de uma missão cumprida e a volta para o lugar onde realmente vivemos, que é o mundo espiritual. Para os kardecistas, nascemos porque temos algo a pagar ou melhorar, e quando morremos de causas naturais é porque já chegamos ao fim do nosso tempo aqui nessa encarnação. Quando morremos tendo uma vida desregrada ou fazendo maldades, ou ainda de suicídio, ficamos no umbral, que é um espaço intermediário no plano espiritual, para entendermos o que fizemos de errado, até voltarmos ao plano espiritual propriamente dito e preparar a nossa nova reencarnação, que nos dará mais uma chance de aprendizado. Para os seguidores do Candomblé, religião de origem africana, a vida após a morte continua por meio de uma força vital e imortal chamada Ori, cabeça interna, destino. Ela é a parte imperecível de uma pessoa. O espírito ao morrer passa para outra dimensão e se junta a outros espíritos, guias e orixás. Ou seja, a morte não é o fim, mas uma mudança de estado e de plano existencial. O candomblé não permite a cremação do corpo, pois acredita-se que ele deva ser enterrado, já que o retorno à terra completa o ciclo da vida. Para os ateus, não existe nada além da vida e, portanto, cada um pensa de uma forma própria sobre o seu enterro, já que para eles tudo acaba ali, no último suspiro. Judeus encaram a morte como algo natural. Acreditam ser hóspedes temporários de passagem pelo planeta Terra e que a alma sobrevive mesmo após a morte física. Se foram bons e dignos em vida, a alma será recompensada no além.
e para que ela continue iluminada, amigos e parentes cumprem uma série de rituais. As janelas do local do óbito deverão permanecer abertas e acessórios como joias, relógios e até perucas são retirados do falecido, para que ele não encontre o Criador portando objetos mundanos. O caixão deve ser arranjado rápido e seguir um padrão igual para todos os judeus, pois a morte iguala as pessoas. Ele deve ser de madeira, com uma estrela de Davi estampada, forrado com um pano preto e adequado ao tamanho do corpo. Islâmicos ou muçulmanos, por exemplo, não permitem que as mulheres cheguem perto do defunto antes do enterro, pois consideram falta de respeito para com ele, e retiram o morto de dentro do caixão, enterrando-o enrolado em um pano branco, chamado de mortalha, reaproveitando o caixão para outro enterro. O defunto deve ser enterrado com a cabeça voltada para a Meca, ou com os pés voltados para a Meca, e a cabeça erguida um pouco de forma que seus olhos estejam voltados para a Meca. Todas as dívidas do morto devem ser pagas antes do enterro. Reza-se muito para que o espírito do defunto seja encaminhado a Deus. Japoneses são na maioria budistas e shintoístas. Apenas 2% da população é cristã. Graças ao pouco espaço para sepultamento no território japonês, ao fato de as duas religiões prevalentes considerarem abominável a decomposição de um corpo e a uma lei promulgada em 1867 para evitar a proliferação de doenças epidêmicas através dos cadáveres enterrados, a cremação se tornou um hábito extremamente aceito e difundido no Japão. Junto com o corpo são colocados alguns objetos muito queridos pelo falecido, e é costume os amigos ajudarem a pagar o enterro, colocando dinheiro em um envelope branco que será entregue ao filho mais velho, que é quem deve cuidar de tudo. Após a cremação, a família deverá colocar as cinzas em uma urna, começando pelos pés até chegar ao crânio, de modo que as cinzas deste fiquem por cima do resto. A urna será colocada em um jazigo da família, em um cemitério ou no próprio quintal de casa. No primeiro ano novo após o enterro, a família do defunto enviará cartões de Feliz Ano Novo aos amigos e parentes, porém esses não poderão enviar à família do defunto. O dia de finados no Japão varia em cada região, e pode ser entre 15 de julho e 15 de agosto, e as comemorações normalmente duram 3 dias. Na Alemanha, a maioria é cristã, católica ou protestante. O defunto é enterrado em média 4 semanas após a morte, e parentes e amigos vão para o restaurante ou para a casa de alguém fazer uma homenagem ao falecido com comes e bebes. Todos se vestem de preto e o padre ou pastor só virá realizar a cerimônia se o imposto para a igreja descontado em olirite estiver em dia. Caso contrário, um amigo ou parente falará no funeral para homenagear o defunto. Na Itália não se demora tanto para enterrar o falecido como na Alemanha, mas tampouco ele é enterrado no mesmo dia como no Brasil. Isso permite que parentes possam chegar de longe e que a família se acostume com a ideia da perda do ente querido. No caso do falecimento do meu sogro, foi extremamente útil, pois nos possibilitou chegar do Brasil a tempo de o meu marido se despedir do pai dele. Vou contar a minha experiência em enterros, sendo casada com um italiano e tendo morado 8 anos no país. Os velórios são geralmente realizados nas casas das pessoas, especialmente se elas morrem em casa. Caso elas morram no hospital, seja de acidente ou de doença, o velório é feito na capela ou em alguma sala do hospital. Porém, não se tem o costume de velar o morto durante a noite e normalmente ele passa a noite sozinho, como foi o caso de uma amiga que morreu de acidente e foi velada no hospital. Todos foram embora, apagaram as luzes e fecharam a porta da sala do velório, inclusive os pais idosos da moça. No caso do meu sogro, que morreu em casa na madrugada de sexta para o sábado, ele ficou na sala de casa desde a manhã do sábado até a tarde de segunda, quando foi enterrado. Na entrada da casa é colocada uma cortina de veludo drapeada e uma mesinha com um livro de presença. Se o defunto for católico, as senhoras da vizinhança vêm rezar o terço por quase o dia todo. O caixão é fechado, soldado e aparafusado no local, antes de seguir para o cemitério. Depois é feita uma missa no local e segue-se o féretro, normalmente a pé até o cemitério. Os cemitérios são muitos e normalmente perto das casas, e portanto o costume de ir a pé até o cemitério é normal. O enterro é como o nosso, com muitas flores e coroas. Depois cada um vai para a sua casa, inclusive a família do defunto, sozinha curtir a sua dor.
Mexicanos encaram a morte de uma forma bem diferente da maioria. Enquanto que para nós brasileiros, o Dia de Finados é um dia triste, onde visitamos o cemitério com muito pesar por nossos entes queridos que se foram, para os mexicanos é um dia de festa, com direito à música, mariachis cantando, comes e bebes. Até os defuntos são chamados para participar da festa, evocado por seus parentes vivos, como ilustra o desenho animado de curta-metragem Dia de los Muertos, do canal Film School Shorts, criado para mostrar às crianças um lado mais leve da morte. Um dos símbolos do país e emblema do Dia dos Mortos é La Catrina, uma caveira vestida de modo elegante criada pelo artista José Guadalupe Posada, que viveu entre 1852 e 1913. A morte é encarada tão naturalmente que existe um comércio de artigos e objetos tendo como tema a caveira, a Dona Morte e outros símbolos do mesmo tipo. Até docinhos com motivos fúnebres são encontrados no comércio. Na cidade de Guanajuato existe o Museu das Múmias, onde se pode ver os cadáveres mumificados dos ex-moradores da região rica em nitrato e alume exumados entre 1865 e 1989. Enfim, o nosso Brasil. Aqui temos uma diversidade cultural muito grande, pois são muitas religiões contrastantes e descendentes de infinitos povos. De uma forma geral, nossos mortos são enterrados em cemitérios, após um velório realizado em salas no próprio cemitério ou no hospital onde a pessoa falece. Normalmente, os velórios duram cerca de 24 horas. Ainda existem pessoas que fazem o velório em casa. Uma grande parte da população opta hoje pela cremação, e no Brasil, a lei permite que as cinzas sejam guardadas ou jogadas onde a família achar melhor, ou onde o falecido tiver deixado instruções. É muito pessoal e a decisão tomada varia de pessoa para pessoa e de religião para religião. Por exemplo, em 25 de outubro de 2016, o Vaticano divulgou uma norma que proíbe os católicos de guardarem as cinzas de seus familiares em casa. Se você não quiser seguir nenhuma norma religiosa, poderá jogar as cinzas do seu ente querido no mar, no rio, na montanha, etc. Já existem as biournas totalmente biodegradáveis, e que podem ser integradas à natureza. Para nós, o Dia de Finados é um dia triste, onde se visita o cemitério e se compra flores para colocar nos túmulos. Nos cemitérios tradicionais, as famílias constroem túmulos de granito, mármore ou mesmo alvenaria, e em certos lugares existe quase que uma competição entre as famílias para ver quem tem o túmulo maior e mais bonito. Existem cidades onde os túmulos parecem verdadeiras casinhas, com janelas e cortinas, quase um pequeno mausoléu. Porém, a quantidade de cemitérios tipo jardim está aumentando a olhos vistos, já que uma grande parte da população já está vendo a morte com outros olhos, entendendo que nada levaremos dessa vida e quanto mais simples for o túmulo, melhor para todos. Além do que, um lindo jardim para caminhar e conversar com o ente querido pode atrair mais as pessoas, e principalmente as crianças, se comparado a um cemitério escuro, cheio de granito preto, estátuas e cruzes espalhadas. Enfim, é sempre uma questão de gosto, crenças religiosas e entendimento cultural. Mas vamos à nossa visita. Essa primeira parte que vocês estão vendo é a recepção, onde também ficam os columbários com as cinzas. Depois passeamos pelo parque, onde vimos as sepulturas e os jardins. No meio do parque, vimos uma linda fonte, que é ligada durante o enterro para homenagear a pessoa que partiu.
Os parentes que perderam seus caros podem escolher se sentar embaixo do pergolado florido e lembrar dos bons momentos passados juntos. As crianças brincaram com as galinhas da Angola que vivem ali. Também correram atrás das lindas borboletas que vieram nos brindar com a sua presença. E depois demos uma volta no resto do parque com o carrinho elétrico. Foi uma tarde gostosa de reflexão, especialmente para as crianças, sobre como vemos a morte e como podemos vê-la de forma mais leve e natural. E você, como vê a morte?